Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus e sua mãe. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Enquanto os soldados olhavam pelos interesses da própria indiferença, Nosso Senhor pensava nos cuidados com sua mãe. Daí que esteja dito: perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Santo Ambrósio. Maria, mãe do Senhor, estava diante da cruz do Filho. Quem me ensinou isto foi São João, o evangelista, e mais ninguém. Os outros escreveram como o mundo foi sacudido na paixão do Senhor, como o céu se cobriu de trevas, como o sol recuou entre as sombras, como o ladrão, não sem antes confessar-se piamente, foi recebido no paraíso. João ensina o que os outros não ensinam. Com que palavras o Senhor, colocado na cruz, se dirigiu à mãe? Teve em mais alta conta a piedade filial que Jesus, triunfante dos suplícios, exibiu à mãe, do que a dádiva do reino e da vida eterna que fez ao ladrão. Pois, se foi piedoso dar a vida ao ladrão, muito mais rico em piedade foi o filho honrar a mãe com tamanho afeto. Eis, diz ele, o teu filho. Eis a tua mãe. Do alto da cruz, Cristo deixava em testamento e repartia entre a mãe e o discípulo a sua piedade. Redigia um testamento não apenas público e para toda a humanidade, como também doméstico e privado. E esse seu testemunho era assinado por João, digna testemunha de tamanho testador. E era um bom testamento, deixando de herança não dinheiro, mas a vida eterna, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. A minha língua é pena de escriba, que escreve velozmente. Porém, Maria, jamais abaixo do que convinha à mãe de Cristo, enquanto fugiam os apóstolos, permanecia diante da cruz e, com os olhos da piedade, olhava as feridas do filho, porque não presenciava a morte do seu tesouro, mas a salvação do mundo. Ou talvez, como soubesse que a morte do filho era a redenção do mundo, a corte do rei pensava que também com sua morte contribuiria ao bem da humanidade. Jesus, contudo, não necessitava de ajudante para a redenção de todos, pois também, sem ajudante, salvou a todos. Daí que diga: tornei-me como um homem sem socorro, abandonado entre os mortos. Acolheu o afeto da mãe, mas não pediu o auxílio de outra pessoa. Imitai esta mulher, santas mães, que na morte do seu único e tão amado filho deu tamanho exemplo de virtude maternal. Nem tendes vós filhos mais queridos que esse, nem esperava a Virgem o consolo de ter outro filho. São Jerônimo. Esta Maria, que em Marcos e Mateus é dita mãe de Tiago e José, era mãe de Alfeu e irmã de Maria, mãe do Senhor. João aqui a distingue pela alcunha de Cleofas.
Se, porém, pensas que é outra pessoa, porque em outra passagem é referida por Maria, mãe de Tiago Menor, e aqui Maria de Cleofas, familiariza-te com o costume da Escritura de chamar a mesma pessoa com nomes diversos. São João Crisóstomo. E atenta como o sexo mais fraco, o das mulheres, demonstrou mais hombridade ficando ao pé da cruz do que os discípulos que fugiram. Santo Agostinho. Se Mateus e Lucas não tivessem aludido Maria Madalena pelo nome, poderíamos pensar que algumas das mulheres ficaram ao longe, outras ao pé da cruz, pois nenhum deles menciona a mãe do Senhor, exceto João. Nesse caso, como entender que esta mesma Maria Madalena estivesse longe da cruz com as outras mulheres, como dizem Mateus e Lucas, e ao mesmo tempo junto da cruz, como fala João? A explicação é que, pelo espaço que havia entre elas e a cruz, podia-se dizer que estavam perto porque estavam ao alcance da mirada de Jesus, e que estavam longe porque removidas dos olhos da multidão rente à cruz com o centurião e os soldados. Podemos também supor que as mulheres, tendo assistido à cruz junto com a mãe do Senhor até certo ponto, depois que ele a confiou aos cuidados do discípulo, começaram a ir embora, para se arrancar da espessura da multidão, e só de mais longe acompanharam os acontecimentos subsequentes. Por isso, os demais evangelistas, que as referem no episódio após a morte do Senhor, aqui só falam delas já afastadas da cruz. Mas que diferença faz para a verdade se algumas mulheres são nomeadas por todos, outras apenas por um só cada uma? São João Crisóstomo. Estando presentes também outras mulheres, de nenhuma Nosso Senhor se lembrou além da mãe, ensinando-nos assim a dispensar sempre uma atenção maior às nossas mães. Assim como convém nem mesmo conhecer os pais quando são inimigos das coisas do Espírito, do mesmo modo, quando não as entravam, cumpre obsequiá-los em tudo e em tudo antepô-los aos demais. Daí a continuação. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, este é o filho. São Beda. O evangelista designa a própria pessoa com esta menção do amor, não porque apenas ele fosse amado pelo Senhor, excluídos os outros, mas porque era amado com um amor mais íntimo graças ao privilégio da castidade, já que, convocado virgem por Cristo, virgem permaneceu por toda a vida. São João Crisóstomo. Céus, com que grande honra Nosso Senhor honrou o seu discípulo! O discípulo, porém, com sábia modéstia, guarda silêncio, pois se quisesse gloriar-se, teria dito também o motivo por que era amado, motivo esse que só podia ser sublime e admirável. Ora, Nosso Senhor nada mais fala a João nem o consola em sua tristeza, porque não era hora de consolar com palavras, mas também não era nenhuma bagatela ser honrado com tal honra. Como, porém, convinha que sua mãe, acabrunhada como estava de agonia e de tristeza, procurasse outro apoio em seu lugar, já que se ausentaria, Nosso Senhor a confia ao discípulo que amava, certo de que teria amor por ela. Daí que siga. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. Santo Agostinho. Era chegada então aquela hora a que Jesus, antes de mudar a água em vinho, aludira falando à sua mãe: Mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou minha hora. Lá, prestes a fazer uma obra divina, rechaçou como uma estranha mãe, não da sua divindade, mas da sua humanidade, ou fraqueza. Aqui, sofrendo uma pena humana, recomenda com humana afeição aquela de quem nascera homem. O bom preceptor ensinou aqui uma lição moral e, com seu exemplo, instrui os filhos piedosos a despender grande cuidado aos pais. O lenho onde, com os membros pregados, morria era também a cátedra donde, como mestre, ensinava. São João Crisóstomo. Com esta lição, Nosso Senhor faz calar também o despudor de Marcião. Se afinal não foi gerado segundo a carne, tampouco teve mãe. Por que motivo rodeia a ela e mais ninguém de tanta providência? Observa como, ao ser crucificado, fazia tudo sem perturbação, quer falasse ao discípulo sobre a mãe, quer cumprisse as profecias,
quer regalasse ao ladrão boa esperança. Antes da crucificação, porém, parecia agitado. É que ali se manifestou a debilidade da natureza. Aqui se mostrava a superabundância da virtude. Mas com isto alenta e ensina também a nós a, caso nos inquietem as adversidades, nem por isso desistir, e, assim, quando descermos ao combate, sustentar todas as provações como fáceis e leves. Santo Agostinho. Como de certa forma Nosso Senhor provesse a mãe que deixava outro filho em seu lugar, o evangelista explica por que o fez acrescentando: e a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Mas em que casa sua, João, que deixara tudo para trás, recebe a mãe do Senhor? Era, com efeito, um daqueles que lhe disseram: eis que deixamos tudo e te seguimos. Acolheu-a, pois, não na sua propriedade, que afinal não possuía, mas entre seus deveres, que tomava sob a sua responsabilidade pessoal cuidar e levar a cabo. São Beda. Em outro manuscrito lemos: a recebeu o discípulo para a sua, que alguns interpretam como para sua mãe, ou como sua mãe, mas é mais apropriado subentender para a sua incumbência, em seus cuidados. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.